Pessoal, videoaula 9, parte 4. Vamos prosseguir aqui com a nossa teoria de sistemas trifásicos. Agora, nós veremos a forma através da qual é realizada a conexão dos enrolamentos da armadura de um gerador. Então, aqui estão representados os três enrolamentos, ó, da fase A, terminal A', da fase B, terminal B', e da fase C, terminal C'. Bom, objetivando com que seja possível oferecer aos consumidores dois níveis de tensão diferentes, distintos, nós faremos um tipo de ligação, um tipo de conexão elétrica no nosso sistema que nos oportunize dois níveis distintos de tensão. Nós já sabemos que nos nossos sistemas de distribuição pública de energia elétrica, nós temos sempre disponibilizado para nós dois níveis de tensão. Tá? Um sistema, uma redistribuição trifásica, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, né? A tensão de uma única fase, a tensão de fase em Porto Alegre, ela é de 127 volts. Ela é tomada entre uma única fase e a referência, e o neutro. Tá? Uma tensão, né, de 127 volts de valor eficaz. Se ela for tomada entre um par de fases e não entre uma única fase e o neutro, né, nós estaremos obtendo uma tensão que a gente vai ver, a terminologia é conhecida como uma tensão de linha, ela é tomada em um par de fases. Aqui em Porto Alegre ela vai, né, atingir um valor, ela é RMS eficaz de 220 volts. Né? Depois a gente vai ver que o fator que correlaciona numericamente esses dois números, né, 220 e 127, é o mesmo que relaciona 380 com 220. É um fator que não é mais o fator 2, é um fator raiz de 3, nós veremos, tá certo? Mas então vejam, a conexão aqui, ela é realizada da seguinte forma. Nós vamos unir os três finais de enrolamento, o A', o B', o C', vamos unir esses três terminais para formar um nó elétrico. Esse nó elétrico, ele será um quarto terminal para nós. Nós teremos o terminal da fase A, o terminal da fase B, o terminal da fase C e o terminal referencial, o terminal comum. Estão vendo um zero representado aqui? Então, esse quarto terminal nosso será um terminal de referência de tensão, será o nosso zero de tensão, a nossa base, a nossa referência. Né? Este zero aqui, nós veremos, né, a seguir, ele vai ser designado como neutro. Ele é o nosso 0 volt, a nossa referência, né, que será denominada de neutro logo a seguir. Então vejamos agora, nós teremos aqui, ó, 6 oportunidades de conexão. Né? 3 delas envolvendo a tensão de uma única fase e a referência. Ó. A tensão entre a fase A e a referência vai ser a nossa tensão VA0 ou VAN. A tensão entre a fase B e a referência será a nossa tensão de fase VB0 ou VBN. A tensão entre a nossa fase C e a referência será a nossa tensão de fase VC0 ou VCN. Então, essas 3 tensões aqui em Porto Alegre, no caso, são os nossos 127 volts. Né? Então, nós temos aqui, né, 3 tensões de fase defasadas de 120 graus elétricos no tempo. Bem, as outras 3 oportunidades de conexão são realizadas entre pares de fase. Então vejam, se a gente conectar no par de fase A e B, nós teremos uma tensão denominada tensão de linha A e B. Vejam que a flechinha está apontada para a primeira letra, fase A, certo? Então nós vamos sempre
chamar, por exemplo, a tensão de fase VA0 ou VAN de VA0 e VAN. Jamais vamos inverter as duas letras. Jamais vamos chamar de V0A ou VNA. Da mesma forma, essa tensão de linha, jamais chamaremos de VBA. Vai ser sempre VAB, independente da sequência de fase. Por que isso, professor? Por uma razão muito simples. Porque na solução, os nossos cálculos, eles vão sempre trabalhar com os ângulos padronizados convencionais das tensões, que são tomados no instante padrão convencional de início de giro do alternador didático elementar, tá certo? Ou seja, é uma padronização angular. Para solucionar os circuitos, nós vamos sempre chamar VAN para tensão de fase A, jamais VNA. Por quê? Porque seja para sequência positiva ou negativa, a tensão VAN, ela vai ter ou o ângulo mais 90 graus ou menos 90 graus. Tá certo? Então, ela é sempre VAN. Chamar ela de VNA significa dar um giro de 180 graus. Tá certo? E aí não dá para usar o ângulo padronizado. Então, por isso que a gente nunca vai inverter as letras. Vai sempre usar a mesma sequência de letras, porque nós vamos trabalhar sempre com os mesmos diagramas fasoriais de sequências de fase para os ângulos convencionais. Inverter letras significa um giro de 180 graus, a gente vai estar errando, tá certo? Então, desde já, né, vamos ter isso em mente. Sempre VAN, VBN, VCN, jamais VNA, VNB, VNC. Não. Da mesma forma, as tensões de linha, ó, tomada entre pares de fase A e B, VAB. Par de fase B e C, VBC. Par de fase A e C, é VCA, não é VAC. Então, AB, BC, CA. AB, BC, CA. Sempre para as três tensões de linha. Por que, professor, eu não posso dizer VAC? Porque se a gente disser VAC, né, e a gente estiver trabalhando com essa tensão verde aqui, ó, VAC, a tensão de linha aqui entre C e A, né, e inverter as letras, a gente vai estar dando um giro de 180 graus. A tensão VCA é uma flechinha que aponta para o C aqui e inicia no A aqui. Nós já veremos ela a seguir, né? Se a gente chamar ela de VAC, né, ela vai ter que apontar ao contrário, aponta para cima aqui e aqui inicia aqui. Ou seja, um giro de 180 graus, tá certo? Muito bem. Então vejam, essas três tensões aqui, tomadas entre cada terminal de uma fase e a referência, o nosso zero ou neutro, ela é dominada de tensões de fase. Então, nós temos as três tensões de fase, VA', VB', e VCC', elas vão passar a ser, como a linha B' e C' formaram um único nó elétrico, esse único nó elétrico nós chamamos de zero ou N, zero ou neutro, né? Então nós teremos as tensões VA0, VB0, VC0, ou VAN, VBN, VCN. Ok? Muito bem. Agora, as outras três tensões que nós tivemos oportunidade de conectar nesse nosso sistema são aquelas envolvendo pares de fase, né? Para essas três tensões envolvendo pares de fase, nós designaremos o termo tensões de linha. Então veja, tensões de fase é a tensão de uma única fase contra a referência, contra o neutro. Tensões de linha são as tensões que envolvem mais de uma fase, as tensões entre duas fases, tá certo? Bom, agora vamos observar o seguinte, sempre quando a gente diz tensão VAB, VBC, VCA, a gente está dizendo diferença de potencial entre fase A e B, diferença de potencial entre fase B e C, diferença de potencial entre fase C e A. O termo diferença de potencial, a palavra diferença, pessoal, ela não está aí à toa.
ela é sinônimo de subtração. Diferença na matemática é subtração. Então vejam, a tensão de linha VAB, ó, é a diferença da tensão A para a tensão B. Então olha aqui, ó, é a tensão de fase VA0 subtraída da tensão de fase VB0. Então vejam que cada uma das três tensões de linha é, na realidade, a subtração de duas tensões de fase. Tá certo? Vamos ver a tensão de linha VBC. É a diferença de potencial da fase B para a fase C, ou seja, é a tensão da fase B contra o zero, contra a referência, subtraída da tensão da fase C contra o zero, fase C contra a referência. Da mesma forma, a tensão de linha VCA é a diferença de potencial da fase C para a fase A, ou seja, é a tensão de fase da fase C, a tensão VC0 ou VCN, tomada contra a referência, subtraída da tensão de fase da fase A tensão da fase A tomada contra o zero ou contra a referência. Então, qualquer uma das três tensões de linha nada mais é do que a diferença entre duas tensões de fase. Tá certo, pessoal? Muito bem, então vejamos aqui. Esse slide aqui, ele está completo, tal qual vocês possuem lá na página 8 da apostila, né, de sistemas trifásicos. Os ângulos convencionais para as duas sequências de fase ABC, anti-horária ou positiva, e CBA, horária ou negativa, tá certo? Então vejam aqui, ó, as tensões de fase VA0, VB0 ou VC0, elas têm uma magnitude, um valor de tensão de fase eficaz, RMS, né? Ângulo mais 90, menos 30, menos 150, né? E as de linha, se a gente fizer aquelas três continhas, né? Subtrair a tensão de linha VAB com a diferença VA0 para VB0, nós vamos chegar a esse resultado aqui, ó. Ela vai ter uma magnitude de tensão de linha superior à da tensão de fase, e o fator, a gente vai ver que é o fator raiz de 3, só que agora os ângulos serão esses aqui, ó, das tensões de linha, ó, 120, 0 e 240. Então vejam aqui, ó, olha a tensão de linha VAB, ó. Estão vendo ela aqui, ó? A flecha aponta para a primeira letra, para a letra A, e ela começa na segunda letra, a letra B. Que ângulo é esse aqui? Esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus elétricos. Segunda tensão de linha VBC, na sequência CBA. Olha aqui, ó. Que ângulo é esse aqui? Flecha apontando para a primeira letra, para a letra B. Tá? Esse ângulo aqui é o ângulo 0 grau. Terceira tensão de linha VCA. Flecha apontando para a primeira letra, para a letra C. Tá certo? Então nós temos aqui, ó, A, B e C. Tá certo? Que ângulo é esse aqui, ó? Do eixo horizontal até a tensão de linha VCA. É um ângulo de menos 120 graus elétricos. Andar menos 120 graus elétricos é o mesmo que andar mais 240 graus ali, ó. Mais 240 graus. Tá certo? Ora, para a sequência negativa, horária ou CBA, a gente simplesmente vai rebater essa figura. Vamos, ó, segurar ela aqui e vamos rebater para baixo. Olha lá, ó. A tensão de linha VBC, ela é a nossa referência, ó. É ela que tem o ângulo 0, perceberam? Ela que é das 6 tensões, a tensão de referência do sistema trifásico é essa nossa aqui, ó. É a que tem o ângulo 0, é a tensão de linha VBC. Então, tá aqui ela com ângulo 0, tá aqui ela com ângulo 0. Isso vai fazer com que os 6 ângulos convencionais, 3 para as tensões de fase e 3 para as tensões de linha, sejam absolutamente os mesmos, apenas invertendo os sinais. Então vejam, de fase, 90 menos 30 menos 150. Na outra sequência, só inverte sinal. Menos 90 mais 30 mais 150. Para as tensões de linha, vejam, sequência ABC, 120, 0 e 240.
Para a sequência CBA, menos 120, que é a mesma coisa que mais 240, 0 permanece o mesmo, 240 é a mesma coisa que 120, tá certo? Menos 240 seria menos 240, menos 240 é a mesma coisa que mais 120, certo? Então, estes são os 6 ângulos convencionais padronizados que nós vamos utilizar para resolver todos os circuitos elétricos trifásicos. Nós vamos trabalhar sempre com esses 6 ângulos. Se o nosso circuito for sequência ABC ou CBA, a gente simplesmente vai localizar a sequência e trabalhar sempre com os mesmos ângulos e sempre com essa sequência de letras. Jamais vamos inverter a primeira e a segunda letra, porque ao inverter a primeira e a segunda letra, nós estaríamos provocando um giro de 180 graus. E a gente não quer isso, a gente vai trabalhar com o ângulo convencional, ok? Bom, finalizando aqui, nós já havíamos comentado que num sistema trifásico existe um fator numérico que correlaciona as duas tensões, as tensões de linha e tensões de fase. Esse fator é o fator raiz de 3, tá certo? Então, na apostila de vocês têm 2 formas de demonstrar matematicamente da onde sai esse fator raiz de 3. Uma delas a gente vai repetir aqui, a outra vocês têm aí na apostila, tá certo? Muito bem. A forma primeira que a gente vai mostrar aqui, ela trabalha com o cálculo de uma tensão de linha qualquer. Aqui nós escolhemos a tensão de linha VAB, certo? Tensão de linha VAB. Nós vimos que tensão de linha VAB é a diferença de potencial da fase A para a fase B. Diferença é subtração. Então, é a tensão da fase A subtraída da tensão da fase B. Olha, o que é a tensão da fase A e a tensão da fase B? São tensões de fase tomadas contra a referência comum, contra o zero, contra o neutro, tá certo? Então, olha lá, ó. A tensão de linha VAB é a tensão de fase VA0 menos a tensão de fase VB0. Ora, para uma sequência, por exemplo, ABC, anti-horária ou positiva, qual é o ângulo convencional para a tensão de fase VA0? É mais 90 graus. Qual é o ângulo convencional para a tensão de fase VB0 ou VBN? Menos 30 graus. Então nós vamos fazer essa continha aqui, ó. Notação polar, notação polar. Vamos passar esses dois aqui de polar para retangular. Como é que se passa de polar para retangular? Módulo vezes o cosseno do ângulo é a componente real, mais J módulo vezes o seno do ângulo é a componente imaginária. Então vai ficar aqui, ó. Esse primeiro, tensão de fases vezes cosseno de 90, mais J seno de 90. Essa segunda aqui, tensão de fase cosseno de menos 30, mais J, tensão de fase seno de menos 30. Tá certo? Então, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Certo? Cosseno de menos 30 é 0,866, que é a raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Seno de menos 30 é menos 0,5, menos 1 meio. Está aqui. Tá certo? Se agora a gente fizer essa continha 0 real somado com raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 2. 1 somado com 1 meio vai dar 1 inteiro e 1 meio, 1,5, ou 3 meios, né? Tá certo? Então chegamos nesse resultado aqui, ó. Tensão de linha é a tensão de fase vezes esse número complexo aqui, expresso em notação retangular. Ora, se agora a gente pegar este fasor aqui, expresso em notação retangular, e observar, a parte real dele é negativa, ou seja, ele está à esquerda. E a parte imaginária é positiva, ou seja, ele está para cima. Ora, o número que está para cima e à esquerda, ele está no segundo quadrante. Tá certo? Então, ele é um fasor que está no segundo quadrante. Ok? Muito bem. Agora, se a gente passar
este fasor aqui, expresso em notação retangular, para a notação polar, o que eu preciso fazer? Primeiro, calcular o módulo desse fasor, a magnitude dele, aplicando o teorema de Pitágoras. Está aqui, né? Raiz quadrada da componente real ao quadrado mais a componente imaginária ao quadrado. E vamos obter o ângulo através da relação da tangente. A tangente da parte imaginária, 3/2, pela parte real, menos raiz de 3 sobre 2. Só que aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado, pessoal. As nossas calculadoras, quando a gente faz as funções tangente na menos 1, seno na menos 1 e cosseno na menos 1, elas sempre vão nos responder no primeiro quadrante, aqui, ó, de 0 a mais 90, ou no quarto quadrante, de 0 a menos 90. Ela não trabalha com um número acima de 90 na resposta. Então, ela sempre vai responder no primeiro ou no quarto quadrante. Só que aqui, nós identificamos que esse fasor está no segundo quadrante. Então, a calculadora vai nos dar uma resposta falsa no quarto quadrante. É o que ela está dando aqui, ó, menos 60 graus. Só que nós temos essa responsabilidade de ter atenção e ver qual é o quadrante verdadeiro do fasor. Então, ela está respondendo no quarto quadrante, mas na verdade, esse fasor está localizado no segundo. Então, nós vamos ter que fazer uma operação chamada levar ao quadrante verdadeiro, que consiste em somar 180 graus. Então, menos 60 mais 180 vai dar um ângulo de 120 graus, tá certo? Agora observem aqui, ó, do Pitágoras aqui, ó, qual é o resultado que vai nos sair? Raiz quadrada de 3 quartos mais 9 quartos. O que é 3 quartos mais 9 quartos? É 12 quartos. 12 quartos, 12 dividido por 4 é 3. Raiz de 3. Então, o que significa? Essa tensão de linha VAB, ela é uma tensão raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase, e ela tem um ângulo elétrico de 120 graus, que é aquele ângulo que a gente viu que realmente tem, ó. Tensão de linha VAB, olha o ângulo aqui, ó, 120 graus, tá vendo? Um ângulo do segundo quadrante, tá certo? Então, aqui a gente conclui que a relação entre a tensão de linha e a tensão de fase no sistema trifásico é esse fator raiz de 3. Né? Podemos tomar aqui como exemplo algumas redes trifásicas. Vejam aqui, ó, nós temos aqui dois exemplos de redes trifásicas de distribuição de baixa tensão, redes públicas de distribuição. 380, 220 volts são redes de distribuição secundária, de distribuição de baixa tensão, oferecidas em cidades interioranas. 380, 220 volts. Já 220 e 127 são redes de distribuição secundária, baixa tensão, aplicadas em cidades maiores, em capitais. Né? Isso por uma razão muito simples. Né? Nas capitais, a concentração demográfica de consumidores, né, ela é maior. Né? Em um quarteirão, tu possui vários consumidores, porque as cidades elas são mais verticais, tem mais edifícios, tem mais consumidores por metro quadrado. Então, o que acontece? A gente trabalhando com um nível de tensão mais baixa, né, os consumidores estão concentrados ali. Então, a distância dos consumidores para o transformador que está lá no nosso poste, na rua, né, ela pode ser mais curta, né, para atingir uma maior quantidade de consumidores. Eles estão bem concentrados ali. Então, um ramal de baixa tensão aéreo, de poste a poste, né, em 100, 150 metros, ele já atingiu uma quantidade de transformadores, num raio de 100, 150 metros, uma quantidade de consumidores que vai esgotar a potência daquele transformador. Por exemplo, 75 kVA, 112,5 kVA, já esgotou aquela potência. Mas no outro quarteirão já tem outro transformador. Isso não acontece no interior. Por quê? No interior, para te esgotar a potência de um transformador, os consumidores são mais dispersos. Né? É muito comum no interior nós temos, né, uma cidade horizontal, poucos edifícios, né? Muitas casas. Né? Então o que acontece? No interior, para tu esgotar a potência de um transformador instalado num poste, tu tem que ir um pouco mais adiante.
Já não é um raio de 150 metros que tu vai, do transformador que tu vai esgotar a capacidade e a potência dele. Tu precisa ir a 200, 250 metros. Tem que ir um pouco mais adiante para alcançar uma quantidade de consumidores que esgote a capacidade do transformador. Então, para te ir mais longe, né, tu vai ter uma queda de tensão maior. Né? Ora, o que tu faz para minimizar a queda de tensão? Por uma mesma seção de condutores, tu reduz a corrente elétrica. Para te reduzir a corrente elétrica uma determinada potência de consumo, né, tu aumenta a tensão. Então, por isso que em cidades interioranas a carga está mais dispersa, os consumidores estão mais dispersos. Né? A gente vai ter que alcançar distâncias maiores. Para alcançar distâncias maiores, nós vamos elevar o nível de tensão. Tá certo? Então, essa aqui é a razão. Mas observe que o fator raiz de 3 está presente. 380 dividido por raiz de 3 dá 220. 220 dividido por raiz de 3 dá 127. Aqui nós temos um exemplo, 660 para 380, se vocês fizerem a conta vai dar raiz de 3. Só que não é um exemplo de rede de distribuição no Brasil. Não. No Brasil nós temos apenas esses dois níveis, 380, 220 ou 220, 127. Tá certo? Isso aqui já é um exemplo de rede de distribuição de baixa tensão para subestações particulares. A gente pode, por exemplo, ter uma indústria, né, que tenha lá os motores de baixa tensão operando nesse nível de tensão, 380, 660 volts. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a subestação da hidráulica aqui do Menino Deus, no Morro Santa Teresa, eles têm uma subestação lá que rebaixa os 13.800 volts da alta tensão para 660 e 380. Tá certo? Então, o fator raiz de 3 está presente. Aqui, a apresentação da origem do fator raiz de 3. Na apostila de vocês, vocês têm um outro tipo de demonstração do fator raiz de 3. Vocês podem dar uma observada aí. Para finalizar, ao comentar o fator raiz de 3, não podemos deixar de explicar o famigerado, né, 110, 220 volts. Vamos ver qual é a origem desse 110, 220 volts que até hoje permanece. Né? Hoje em dia, nós estamos no século 21 e as pessoas ainda dizem 110 volts. É pura e simplesmente um vício popular. Né? Da mesma maneira que todo mundo diz assim, eu vou comprar uma Gillette para dizer que eu vou comprar uma lâmina de barbear. Eu vou tomar uma Brahma para dizer que eu vou tomar uma cerveja. É uma linguagem popular, é um vício de linguagem. Né? Isso se arrastou aí por décadas dos 110 volts. Ainda hoje, né, admite-se que pessoas leigas, né, não nós técnicos, não podemos mais falar isso. Seria um mico para nós estar falando 110, 220 volts. Não, isso é para leigo, é para quem não entende eletricidade. Né? Mas qual é a origem disso? A origem é que antigamente, pessoal, lá no século XIX ainda, início do século XX, algumas cidades que tinham uma rede de distribuição de energia elétrica pública, esta rede existente não era ainda uma rede trifásica, pessoal, não. Não havia ainda toda essa oportunidade econômica de explorar a energia elétrica e investir em redes trifásicas. Não. Mesmo porque os consumidores eram muito dispersos. Né? Então, o sistema de distribuição de energia elétrica pública na época, ele era um sistema muito simples. Ele tinha uma única fase de alta tensão, 13.200 volts, por exemplo, 13,2 kV, com transformadores monofásicos nos postes, né? A alta tensão era um enrolamento monofásico, um transformador chamado de monobucha, ele tinha uma única bucha de alta tensão, né? E o segundo terminal da alta tensão era ligado à terra. Então veja aqui, o primário do transformador,
o enrolamento de entrada ou primário do transformador é um enrolamento de 13.200 volts, um único cabo de alta tensão, o segundo terminal do enrolamento conectado à terra, e o secundário do transformador, ele era um secundário a 3 terminais. Ele tinha as 2 extremidades e um tape ou derivação central, que pegava metade das espiras secundárias. Ora, se entre as 2 extremidades do enrolamento secundário nós tínhamos 220 volts, ao pegar de uma extremidade para o tape de derivação primária, cuja quantidade de espiras é a metade, nós teríamos a metade de 210 volts, que é 110 volts. Esse sistema aqui, pessoal, é conhecido como sistema de distribuição monofásico a 3 fios, ó, 3 fios. Ele é monofásico, é uma única fase. Tu transforma aqui com uma derivação em 3 fios e não apenas 2 fios, tá certo? E também, para homenagear o Thomas Edison, ficou conhecido como sistema Edison, tá certo? Ainda hoje, no interior do interior, lá em eletrificação rural, onde a gente tem um consumidor separado do centro de carga da cidade, vários quilômetros, tem lá 1, 2, 3 consumidores, não é viável se construir toda uma rede de distribuição primária trifásica e levar quilômetros com estrutura, posteando aí, sustentando cabos, 3 cabos de alta tensão, não é viável economicamente. 3, 4 consumidores não vão viabilizar, não vão pagar o investimento para construir uma rede dessas, por quilômetros, para atender 3, 4 consumidores. Isso pagaria o investimento e ia levar um século. Então não se faz isso. O que se faz? Ainda hoje, no século XXI, para esses consumidores mais longínquos das cidades, onde existe uma rede de distribuição, ainda nós poderemos encontrar esse sistema antigo, esse sistema Edison monofásico a 3 fios. Na época, quando ele foi utilizado lá no final do século XIX, ele utilizava 220, 110 volts, porque os equipamentos eletrodomésticos que nós tínhamos, eles eram importados ou da Europa ou dos Estados Unidos. Equipamentos importados da Europa, geladeiras italianas, eram de 220 volts. Outros equipamentos eletrodomésticos dos Estados Unidos já eram um nível de tensão menor, era 115 volts. Então, se trabalhou com esse 220, 110. O fator aqui é o fator 2. Nós agora sabemos que quase que totalidade, 99%, dos casos, nós estaremos trabalhando com sistema trifásico, com tensões de linha e tensões de fase, cujo fator é o raiz de 3.